regulamento da jornada de trabalho, procedimentos relativos ao seu cumprimento que institui o banco de horas, publicado a Pregação Diário da Câmara 91/26, de 21 de outubro de 2015, publicado instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara 92/97, de 24 de junho de 2016, regime de urgência, substitutivo geral 031/26/2016. Precisa da leitura? Leitura do substitutivo geral, iniciativa Comissão Executiva, a Câmara Municipal de Curitiba, no exercício de suas atribuições, promulga a seguinte resolução. Jornada de trabalho, artigo 1º, a jornada de trabalho, servidores da Câmara Municipal de Curitiba, corresponde a 40 horas semanais, excetuados aos casos disciplinados da legislação específica. Inciso 1º, para o cargo cuja carga horária semanal seja 40 horas, a jornada diária deverá ser 8 horas. Deverá ser respeitado o intervalo intra-jornada de 1 hora no mínimo. Tudo? E 2 horas no máximo. Inciso 2º, para os cargos cuja carga horária semanal seja 30 horas, a jornada diária deverá ser 6 horas, facultando o intervalo entre as jornadas. Inciso 3º, para os cargos cuja a carga horária semanal seja 25 horas, a jornada diária deverá ser de 5 horas, facultando intra-jornadas. Inciso 4º, na hipótese previstas do inciso 1º, 2º e 3º, deverá ser garantido o funcionamento dos trabalhos conforme fixado o artigo 2º da Resolução 02, de 2 de março de 2011. Inciso 5º, para os cargos cuja carga horária semanal seja 20 horas, a jornada diária poderá ser definida em regime de escala, respeitada a carga horária semanal. Artigo 2º, deverá ser observada a permanência de número mínimo de servidores compatível com a necessidade dos serviços, a critério da chefia imediata, desde que cumpra a carga horária semanal inerente ao cargo e que se garanta o funcionamento dos trabalhos conforme fixado no artigo 2º da Resolução 2, de 2 de março de 2011. Artigo 3º. A jornada normal de trabalho dos servidores deverá ser cumprida no período compreendido entre 7h30 e 18h30, exceto para ocupantes de cargo de telefonista e para ocupantes da carreira de assistência à saúde, cujo período para o cumprimento da jornada de trabalho poderá ser das 7 horas às 19 horas. Parágrafo único. Nos períodos de recesso parlamentar, a jornada diária não poderá ser superior a 8 horas, salvo casos excepcionais de necessidade de serviços. Das horas negativas. Artigo 4º. É permitida a acumulação de até 40% das horas da jornada semanal em horas negativas, relativas aos períodos de atrasos, saídas antecipadas ou faltas, dentro de cada período de apuração de frequência. A reposição de horas negativa obedecerá os seguintes critérios. Primeiro, será realizada preferencialmente no mesmo período de apuração de frequência. Segundo, deverá ser realizado durante o período diário fixado no artigo 3º ou qualquer horário para os quais o servidor tenha sido convocado. Inciso 2º, não ocorrendo a reposição da totalidade das horas negativas, dentro do período de apuração de frequência, as mesmas poderão ser repostas no próximo período de apuração de frequência, ou quando ocorrer no primeiro período de frequência após o recesso parlamentar subsequente, e serão computadas dentro do limite estabelecido no caput. Inciso 3º, as horas relativas ao período de atrasos, saídas antecipadas ou faltas, dentro de cada período de apuração de frequência que ultrapasse o limite estabelecido serão descontadas. Banco de horas. Artigo 5º. Serão registrados no banco de horas de forma individualizada
as horas adicionais de trabalho excedentes à jornada semanal, para posterior fruição nos termos dessa resolução. Inciso 1º. É permitida a acumulação de até 2 vezes o número de horas da jornada semanal do cargo em horas adicionais, nos casos para os quais o servidor tenha sido convocado, sob o controle da chefia imediata, sendo obrigatória a sua fruição até o término do próximo recesso parlamentar. Entende-se por horas adicionais as horas realizadas além da jornada de trabalho. Inciso 3º, a realização da jornada diária de trabalho superior à prevista no artigo 1º depende da autorização da chefia imediata com ciência da diretoria a qual esteja subordinado o servidor e se efetivará pela homologação mensal de registro de frequência do servidor. Inciso 4º, a fruição de horas em banco deverá ser solicitada por escrito, autorizada pela chefia imediata, indicando expressamente o início e o término, com ciência da diretoria ao qual o servidor está subordinado. Inciso 5º. É facultada a fruição do banco de horas em dias consecutivos, exceto aos sábados, domingos e feriados. Artigo 6º. É vedado que horas de atraso ou de faltas injustificadas, sem prévia comunicação e autorização, sejam utilizadas para compensação com horas inscritas em banco de horas. Parágrafo único. Ocorrendo atraso ou faltas injustificadas nos termos da legislação pertinente, sem a anuência da chefia imediata, haverá o desconto em folha de pagamento relativo a tal período, independente da existência de horas adicionais registradas no banco de horas. Artigo 7º. Atingido o limite estabelecido no inciso 1º, artigo 5º, o servidor fica automaticamente proibido de realizar horas adicionais, devendo, em acordo com a chefia imediata, elaborar um cronograma de fruição. Artigo 8º. As atividades realizadas fora da jornada de trabalho, prevista no artigo 3º, asseguram ao servidor a inscrição de horas de banco conforme abaixo. Primeiro, as horas adicionais realizadas entre o término da jornada diária de 22 horas serão acrescidas de 50%. As horas adicionais realizadas entre 22 e 5 da manhã do dia seguinte, realizadas aos domingos, feriados, serão acrescidas em 100%. Parágrafo único. A convocação para trabalhos fora a jornada prevista no artigo 3º fica limitada ao máximo de 2 eventos semanais. Artigo 9º. É vedado o cômputo das horas adicionais aos comissionados, estagiários, servidores designados em função de confiança, ao controlador do Legislativo, diretores de departamento e procurador-geral, diretores de diretoria. Quarto, servidores de cargo de provimento efetivo quando da realização de trabalhos voluntários ou que estejam em viagem autorizada pela Câmara. Quinto, servidores de cargo de provimento efetivo à disposição de outros órgãos. Sexto, servidores de cargo de provimento efetivo à disposição de gabinetes parlamentares. Artigo número 10. Casos omissos ou excepcionais serão avaliados e decididos pela Comissão Executiva. Artigo 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Tem 2 emendas. Leitura da primeira emenda. Subemenda. Leitura da subemenda supressiva 360016. Iniciativa diversos vereadores. Só 2 assim. Diversos vereadores com 2 assinaturas. Considerando a resolução número 2 de março... Não, quero ver aqui. Suprima-se do inciso 6º
do artigo 9º do substitutivo geral 3126 de 2016, apresentado ao projeto de resolução proposição 04002/2015, que regulamenta a jornada de trabalho e procedimentos relativos ao seu cumprimento e institui banco de horas. Aí tem a emenda, a subemenda modificativa 3617. Iniciativa de diversos vereadores. Modifique-se o artigo 3º do substitutivo geral 3126/2016, apresentado ao projeto de resolução proposição 42 de 2015, que regulamenta a jornada de trabalho e procedimentos relativos ao seu cumprimento, institui o banco de horas, para que passe a constar com a seguinte redação. Artigo 3º. A jornada normal de trabalho dos servidores deverá ser cumprida no período compreendido entre 7h30 e 18h30, exceto para ocupantes de cargo de telefonista, para ocupantes da carreira de assistência à saúde e jornalistas, cujo período de cumprimento de jornada de trabalho poderá ser entre 7 e 19. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, primeiro turno. Antes de colocarmos em discussão o projeto e o substitutivo geral, vamos suspender a sessão por 5 minutos, ou pelo tempo que for necessário, para o presidente do Sindicâmara, senhor Luiz Carlos de Jesus Andrade, para que possa fazer as suas considerações da tribuna. Está suspensa a sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, esse processo de banco de horas é uma negociação que vem se arrastando praticamente há 3 anos, desde a gestão Salamone. Houve uma primeira proposta naquela época que acabou rejeitada pelos servidores. Depois, quando a gente tomou posse no sindicato, reiniciamos as negociações. Houve uma segunda proposta que também acabou tendo uns problemas, até que nós chegamos a essa que, se não é ideal, foi a melhor que a gente conseguiu chegar devido às limitações legais e atendendo os interesses dos servidores e da administração. Embora seja um processo longo e tenha sido complicado, basta lembrar aqui que a prefeitura tem tentado implantar banco de horas lá e não conseguiu. Então, nessa parte, nós conseguimos um avanço, que aqui nós conseguimos implantar esse banco de horas. E, de resto, o que eu precisava acrescentar é que existem propostas de emenda, entretanto, nós temos um entrave legal. Porque se as emendas forem aprovadas, tornam nula a homologação pela Assembleia dessa proposta. Se houver qualquer alteração, é necessário se convocar uma nova Assembleia, porque seria, fazendo um paralelo, como vocês votassem o texto aqui, ele sofreu uma alteração depois de votado pelo plenário, né, o que não é possível. Então, portanto, o que a gente pede é que seja aprovado o texto original, como está na íntegra. E, no mais, é isso aí. Agradecemos aos vereadores, à executiva, ao pessoal do sindicato. Essa até foi um processo de aprendizado para nós, né? Uma negociação difícil, teve mal entendidos no caminho, mas acho que nós conseguimos chegar a bom termo nesse processo. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos as colocações de Vossa Senhoria. Está reaberta a sessão. Em discussão, o substitutivo geral, as emendas e o projeto. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, com a palavra, a vereadora professora Josete.
senhor presidente e demais presentes. Eu acredito que nós, nessa casa, temos vivido um processo de aprendizagem nesse último período, que é importante. E é óbvio que os processos de aprendizagem, eles têm seus avanços e, muitas vezes, seus tropeços, né? E, como também nós temos um sindicato que é recente, e eu acho que uma nova lógica na relação com a mesa executiva, acredito que nós temos alguns percalços e que temos que nos propor a superá-los. Isso de ambas as partes, tanto de quem administra, como por parte dos servidores dessa casa. O banco de horas é um tema bastante polêmico ainda, né, no mundo do trabalho. Porque, obviamente, o que nós, enquanto trabalhadores, reconhecemos é o direito à hora extra, né? No entanto, né, nesse rearranjo produtivo aí, as coisas acabam nem sempre se consolidando a favor dos trabalhadores. Então, como nós temos um acordo, houve uma assembleia que foi acatado pelos servidores, estaremos votando favoravelmente ao projeto. Mas sabendo que eu acho que nós temos que aprimorar esses mecanismos, porque se num passado recente havia abusos de hora extra, né, que a gente sabe que acontecia, por exemplo, um deles era no setor de reprografia, né, que obviamente a gente sabe que é um setor que nunca precisou fazer hora extra, né? Por outro lado, há situações onde nós acompanhamos o trabalho efetivo dos servidores dessa casa e que não é garantido o pagamento de hora extra, né? Como no passado também não era, né? Para aqueles casos que muitas vezes era necessário. Então, acredito que esse seja um primeiro marco para que a gente aprimore essa discussão, né? Que não seja um projeto de resolução que essa casa aprove e que o debate se encerre aqui. Eu acho que nós temos que continuar abertos ao diálogo para que a gente possa aprimorar os diversos instrumentos que tenhamos aqui a garantir na sequência, em termos de direito dos servidores da casa, assim como alterar aqueles que, na caminhada, nós possamos observar que, na prática, existem alguns problemas. Então, eu acredito que é com esse olhar que nós temos que aprovar este projeto hoje aqui. Então, vejam, há duas emendas que foram apresentadas, e aí eu acho que era importante a mesa se colocar, porque me parece que elas avançam, mas há uma leitura por parte do sindicato e dos servidores que, se essas emendas forem aprovadas, elas jogam por terra a definição da Assembleia, porque seriam dois elementos que não teriam sido alvo de debate na Assembleia dos Servidores. Então, acho que esse cuidado nós temos que ter, e eu acho que antes de ir para a votação das emendas, que a mesa pudesse se colocar para que a gente tenha o melhor encaminhamento possível aqui. Outro aspecto que eu acho importante é em relação ao que nós conversamos com alguns servidores que nos procuraram e também em relação ao que a Projuris apontou no projeto, que é a necessidade de assinatura de um acordo coletivo. Então, até onde eu tenho informação, houve a assinatura de uma ata, né? Mas a ata, ela não é um instrumento legal adequado para esse tipo, né, enfim, de tanto objeto do projeto de resolução, como também ela não substitui um acordo coletivo. Então, talvez a gente tivesse que buscar aí na sequência
o instrumento formal mais adequado para que isso se consolidasse mesmo e não houvesse, na sequência, nenhum questionamento jurídico em relação à aprovação deste projeto de resolução. Então, acho que são preocupações que nós temos que ter, porque entendo que essa é uma casa de leis e nós temos que agir da forma mais correta possível, precisa, em relação ao que a legislação determina. E, aproveitando o tempo que me resta ainda, eu acho que nós temos aqui, enquanto vereadores e vereadoras dessa casa, tanto em relação ao final dessa legislatura, que nos restam aí 6 meses praticamente, né? Como um compromisso daqueles vereadores, daquelas vereadoras que eventualmente se reelejam, em nós retomarmos um debate que se perdeu nesse período e que nós não conseguimos avançar. O que levou, né, a um estranhamento em relação aos projetos que foram apresentados pela mesa, em relação à alteração da estrutura da casa, criação de cargos, as comissões, né? Então, são todos projetos que houve, né, um estranhamento, e acho que nós temos que ter o compromisso de retomar esse debate, garantindo um espaço de participação efetivo dos servidores, das vereadoras e vereadores, né, em conjunto com a mesa dessa casa. Talvez seja um debate que a gente possa retomar no segundo semestre e dar continuidade numa próxima gestão. Eu acho que tem que ser feito um acordo aqui para que isso não se perca, porque eu acho que nós perdemos a oportunidade nesses 4 anos de ter feito algumas modificações importantes para a casa e necessárias, e, acima de tudo, para corrigir distorções e também garantir, né, um debate mais democrático em relação ao plano de carreira dos servidores. Nós tivemos a constituição de uma comissão que tinha esse objetivo, mas que, infelizmente, só se reuniu 2 vezes. E eu acho que nós temos que retomar essa discussão, porque nós temos distorções na carreira dos servidores para o bem e para o mal, né? Assim como nós temos a questão de servidores que, se não fosse o teto, teriam salários aí na faixa de 50, 60 mil reais, nós temos servidores no início de carreira que têm um piso baixíssimo, né? E que não condiz com aquilo que nós, comparativamente, podemos observar em outros setores públicos mesmo, não estou falando nem do setor privado, né? E o que levou a criar distorções na carreira, por exemplo, um gatilho de 5% ao ano, porque era uma forma de, a médio prazo, os servidores que entravam com salário bastante baixo terem as condições de terem um salário razoável, mas que lá na frente levou a distorções, né, onde nós temos altíssimos salários bem acima do teto, né? Então, eu acredito que esse é um debate muito importante, que a casa tem que retomar, e isso tem que ser uma ação combinada. Não adianta nós alterarmos a estrutura da casa sem debatermos plano de carreira. Uma coisa está ligada à outra, né? E nessa estrutura organizacional, o que a gente vê hoje é que nós temos muito cacique para pouco índio, né? Usando um termo mais popular. Temos as caixinhas onde, às vezes, a pessoa é chefe de si mesma. Então, e essas coisas não estavam sendo corrigidas na proposta apresentada pela mesa executiva. Então, para mim, isso exige um estudo muito mais aprofundado. Eu acho que exige, inclusive, a contratação de uma empresa especialista em RH, para que a gente possa, em conjunto com a experiência dos servidores da casa, das mesas e dos vereadores que já tiveram oportunidade de fazer parte da mesa executiva, construir, né, um projeto a partir de um amplo debate e que realmente
vem ao encontro das necessidades da instituição Câmara Municipal. É óbvio, né, que existe um fator corporativo, isso é natural de todos os trabalhadores, né? Quando a gente está numa categoria, nós temos o nosso lado corporativo. Então, é meio que natural que haja um corporativismo. Mas, ao mesmo tempo, se houver uma mediação e houver a preocupação da garantia de direitos dos trabalhadores, de um salário justo, né, e que garanta, na verdade, uma discussão que leve em conta, né, a questão principal, que é ter a Câmara Municipal de Curitiba como uma instituição que presta o seu serviço de forma adequada aos cidadãos e cidadãs de Curitiba, nós podemos fazer as mediações. Acho que nunca teremos o plano perfeito que todos os servidores gostariam, nem nunca teremos tudo aquilo que a mesa executiva gostaria, mas a gente pode chegar, né, a bom termo e garantir que a Câmara seja estruturada de forma adequada e que os servidores da casa sejam valorizados. Então, eu acho que esse é um compromisso que nós, como parlamentares dessa casa, temos que ter com a sociedade de Curitiba. Por isso, fiz questão de trazer a fala, né? Sei que existem algumas questões do banco de horas aqui, que eu acho que nós podemos voltar a rever no momento adequado, né? Então, digamos, para esse momento é o que temos, né? Vamos aprovar esse projeto, mas acredito que sempre com esse olhar de garantir que mais à frente podemos rever, né, para corrigirmos possíveis distorções que possam ter aqui, né? E, do que eu entendi, as duas emendas, elas melhoram o projeto, só que, ao mesmo tempo, há uma questão legal, né, que pode trazer um entrave nesse momento. Então, nós já temos 2 apontamentos que eu acho que podem vir a ser debatidos na sequência. Então, acho que esse compromisso de aprovar hoje o projeto, mas não fechar as portas para o diálogo, nem para o aprimoramento. Então, a vereadora Noêmia Rocha pediu uma parte. Muito obrigada, vereadora professora Josete. Eu quero fazer coro com Vossa Excelência em relação à preocupação em relação ao plano de carreira dos servidores dessa casa. Eu estou com muita tranquilidade votando nesse projeto, até pela fala do Luiz, que vem em concordância, mas sempre também pensando que as portas têm que ficar abertas para o diálogo e pensarmos nessa casa com uma gestão moderna. Nós estamos já aquém disso. E uma das coisas da gestão moderna é justamente trabalhar a base, que é o plano de carreira, como bem disse Vossa Excelência, claro que você não vai agradar a todos, mas você vai sentar numa mesa e colocar as coisas em ordem. Então, em relação, eu acho que houve um avanço do banco de horas, quero parabenizar a presidência dessa casa, a mesa executiva, que há uma boa vontade em relação ao aprimoramento de toda a normativa que rege essa casa. Mas eu quero parabenizar esse projeto e parabenizar Vossa Excelência e dizer que eu penso assim também, nessa proposta de trazer profissionais que entendam nessa área, sentar junto com o Sindicâmara, sentar junto com a mesa executiva, vereadores interessados, para que a gente normatize, para que não aconteça como está acontecendo com esses projetos que estão vindo, que foram aprovados de uma forma que tem que ser, na leitura da mesa, algumas modificações. Mas parabéns a todos os servidores dessa casa e a Vossa Excelência. Obrigada. Obrigada. Eu encerro minha fala aqui e peço aos colegas vereadores e vereadoras que a gente tenha esse olhar. Eu acho que podemos iniciar um estudo que, se for um estudo adequado, ele serve de acúmulo para a próxima mesa executiva da continuidade. Se não for possível, né, o compromisso de que os vereadores e vereadoras que se reelejam aqui tenham esse olhar e, como prioridade para o início da próxima legislatura, o debate da reestruturação da casa, o debate do plano de carreira, de forma conjunta, para que realmente nós possamos avançar. Obrigada. Continua em discussão. Para discutir, com a palavra, o vereador Pedro Paulo.
Senhor presidente, vereador Ailton Araújo, demais colegas da comissão executiva, a cada um dos vereadores e vereadoras, convidados aqui à sessão de hoje, servidores da casa que também estão presentes. É mais fácil discutir uma iniciativa como essa, até porque a história desse projeto ela é um pouco longa. O Luiz já adiantou aqui que são 3 anos de conversação da mesa executiva com os servidores para, ao final, chegar a uma proposta que seja mais adequada do ponto de vista dos servidores. Então, não é pouco o que nós estamos fazendo agora, apreciando esse projeto. É muito. Deu muito trabalho, desde a primeira parte dessa legislatura, com a presidência do vereador Paulo Salamone, desentendimentos, mas esses desentendimentos, conflitos, discordâncias, são naturais do processo. E, lógico, sempre um avanço remete a outras demandas necessárias. Então, o que nós temos aqui, com a apreciação, votação dessa matéria, é um avanço para os servidores, para a administração dessa casa, e, mais do que isso, também é resultado de um longo processo de conversação. Algumas dessas conversações acabaram não prosperando, por isso que apenas depois de 3 anos é que nós temos uma proposta consensuada com os servidores. Eu fiz um rascunho ali? Eu só notei uns pontos aqui. Primeiro, que a aprovação do banco de horas, numa casa legislativa, eu considero muito importante, né? Especialmente para alguns servidores que permanecem em plenário e acompanham a sessão. Uma sessão que pode tanto se limitar ao seu horário regimental, mas, em grande parte das vezes, se alongarem, sessões extraordinárias, enfim. Então, nesse sentido, o banco de horas ele é um instrumento importante de organização da jornada dos trabalhadores. Outro ponto. O banco de horas, ele não suprime a realização de horas extras. É apenas um instrumento que pode ser utilizado para um alongamento da jornada dos servidores. Esse alongamento tem um limite. O servidor não pode dobrar sua jornada em banco de horas, tem um limite que está aqui colocado, máximo. Passando deste limite e havendo necessidade da presença do trabalho desse servidor, logicamente que este pagamento será feito através de horas extras. Então, isso tudo foi muito bem discutido com os servidores. E um outro ponto que eu também acho importante, até porque nós tivemos algumas emendas apresentadas, mas apenas destacar que nós temos que, a executiva vai encaminhar aos vereadores e vereadoras a aprovação do projeto original. E isso, o acréscimo de emendas, de mudanças, implicaria num retorno desse debate para a categoria, uma nova Assembleia. Inclusive, eu acho, professora Josete, que a aprovação em Assembleia, o registro dessa ata em cartório, ele já, de certa forma, legaliza, oficializa um acordo entre a administração da casa e a categoria. E nós temos aqui no projeto, anexado, inclusive, a ata que foi aprovada e a proposta que foi aprovada, que está simplesmente repetida neste substitutivo. Então, acho que dessa forma se sacramenta aí um acordo entre as partes, né, em que nenhuma proposta, além daquela que foi aprovada na Assembleia dos Servidores, poderá ser acrescida dessa matéria, nesse substitutivo. Então, nós iremos encaminhar, primeiro solicitando aos colegas vereadores, vereador Bruno, vereador Cristiano, que retirem essas 2 emendas. Se não havendo a retirada, nós vamos encaminhar pela derrubada das 2 emendas, para preservar o acordo, o diálogo e o consenso selado entre a administração da casa e os servidores da Câmara. Passo a parte de imediato ao vereador Paulo Salamone. Eu agradeço, quero cumprimentar
a mesa executiva por ter chegado a um bom termo final, também a ilustre professora, a vereadora professora Josete, pelas colocações, e a Vossa Excelência, agradeço o à parte. Vereador Pedro Paulo e também os membros da mesa, o ilustre presidente e vereador Ailton Araújo, Rousseau já vaticinou que a paciência é amarga, mas o fruto dela é doce. Eu fico feliz, enquanto vereador, há muitos anos aqui, ex-presidente da casa, em meu nome mesmo, o vereador Sérgio, o vereador Ailton, que iniciamos este processo. É um processo de caminhada, sim, a paciência é dura, a vontade de resolver tudo rapidamente, celeremente e tal. Não, mas vamos à exaustão na conversa, no debate. E se não é um projeto ideal, também nós não sabemos o que é projeto ideal, o que é lei ideal, o que é o ideal, mas é muito próximo, avança. E veja bem, a Câmara de Curitiba hoje, ela em todos os aspectos e sentidos, ela está na contramão de todos os outros legislativos. Há um equilíbrio absoluto aqui entre os cargos em comissão e os cargos efetivos, lembrando que hoje há um número menor de cargos efetivos, porque houve muitas aposentadorias e não houve o concurso público para suprir. Mas até é importante que nós só decidamos fazer o concurso público após todas essas arestas, ou a maioria delas, sejam resolvidas. Mas há um equilíbrio de uma forma geral. Talvez não o número exato, 1 por 1, que aí é pedir demais chegar a esse nível de detalhe. Agora, pega a Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. Então, a Câmara é um exemplo nesse aspecto. Estou falando lato sensu. Não dá para entrar no detalhe do detalhe. É óbvio que se nós pudermos chegar lá, e dentro do que a legislação preconiza, o regimento preconiza, é óbvio, nós temos que buscar isto, o ideal. Eu até ousaria dizer que nós, assim, temos um processo, numa metáfora, comparar com um corpo humano que estava com hemorragia, e a hemorragia foi estancada. É o primeiro passo. Agora precisamos tentar curar o paciente. E vamos buscar isso de uma forma que se chegue ao consenso, ao ideal, e se respeite a todos. Primeiro, há um respeito grande, tanto desta direção, pelo conjunto dos servidores. E lembrar que muitas das ações que aconteceram foram instadas de fora para dentro, não foram concebidas aqui